Somos tão inteligentes e intelectuais em nossas igrejas que podemos até mesmo construir um edifício de $1 milhão ou um edifício de $10 milhões. Mas, mesmo assim, e tentando construir um melhor do que o dos metodistas, ou os batistas construir um melhor do que a presbiteriana, e os pentecostais entraram na corrida ridícula. Mas a coisa é, somos tão inteligentes e estamos tão firmados em nossas próprias maneiras, até o ponto em que falhamos em nos humilhar para ver o Deus que está na pequena missão da esquina. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para irmãos, vamos ler São João capítulo 4, verso 19 ao 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Grande Criador, nesta grande transição, quando o Senhor tem mudado a maneira de adoração, foi tão difícil para os judeus, os samaritanos, receberem, e não será diferente hoje, depois de 2 milênios, quando novamente a transição é colocada diante de nós. Dependemos de Ti, Senhor, para continuarmos sendo verdadeiros cristãos. Tira qualquer coisa mundana, ruim, da nossa vida, nossa mente, nossos lábios, dos nossos olhos, e faça em nós Sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Sete é adoração.
Nós já temos estudado sobre isso várias vezes e eu quero passar mais um pouco sobre isso, porque é muito importante nós darmos conta do tempo que nós vivemos. Dias idênticos aos dias dos judeus, dos samaritanos, daquela grande transição de lei para a graça. Não foi fácil para eles aceitarem. Aquilo foi uma guerra, aquilo foi um distúrbio entre judeus, samaritanos, Jesus e a lei. Era difícil para eles poderem conscientizar que Deus não estava mais num certo movimento. Eles criam que Deus estava na lei de Moisés e Deus não estava mais. É simples, Sansão cria que Deus estava com ele e não percebeu que logo ficou cego. Eu vou me levantar e vou me livrar. Não se livrou mais. Então o melhor que a gente faz é pedir a Deus o reconhecimento do tempo que nós vivemos, que é uma grande transição, mudança. Tempo de transição, é tempo de mudança, mudança de leis, como você vê no país, mudança de revelação, mudança de adoração. Eles não conseguiam deixar a adoração firmada em bodes, em cordeiros, em sangue animal, para admitir que havia uma mudança, uma transição de sangue animal para o sangue de um homem, para eles, o qual era verdadeiramente o sangue de Deus. Mas para eles era o sangue de um homem. E não foi fácil quando eles ouviram Jesus falar: quem não comer a carne e não beber o sangue do Filho do Homem não tem vida em si mesmo. Tudo aquilo para eles era uma blasfêmia. Jesus dizendo que eu e o Pai somos um, eles chamaram isso de blasfêmia. O que é que eu tenho feito que tem me desabonado ante a lei de Moisés, o que a palavra diz, os milagres que tenho feito? Não é pelos milagres, mas porque tu declaras que és Deus. Então, aquilo foi o problema para eles. Tu sendo um homem, diz que é Deus. A samaritana não teve muita dificuldade. A samaritana, porque o pecador é mais fácil. É mais fácil você trabalhar com o pecador do que com o crente em si. O crente, diga, aquele que acha que ele já está justo, que ele está perfeito, que ele não depende de correção, que ele não depende de pregação mais, que ele já tem tudo. É só abrir os olhinhos um pouquinho e acha que tem tudo. É como as crianças, e depois de adolescente, quando abre o olho um pouquinho, já acha que sabe mais que pai, que mãe, e mais que professor. Está lá para estudar e acha que sabe mais que o professor. Então as pessoas estão na igreja e membros abriu o olhinho um pouquinho, acha que sabe mais do que o pastor. Mas abriu o olho só porque abriu o olho um pouquinho. Esta é a condição do tempo, sempre foi assim. Agora a samaritana não é uma pecadora, não dá nem para abrir o olho. Era tão difícil olhar para aquele homem, mas ela olhou e diz: vejo. É bom que a gente não encontra um fariseu, a gente não encontra o Anás, o Caifás. Eu vejo que tu és profeta. Não, ele via tudo diferente. Vejo que és Beelzebu. Eles não podiam ver da maneira correta. Então Deus precisava usar uma prostituta para desafiá-los. Na casa de Simão, quando ele não lavou os pés de Jesus, não deu ósculo quando Jesus chegou na sua festa, não oferecido, mas convidado,
E o convidado recebia já um ósculo na porta, já tinha água para lavar os pés dele, e eles deixaram Jesus fedorento entrar na festa só para mofar dele, para criticar dele. E Deus não deixa por menos também. Deus fez com que uma prostituta encontrasse um meio de entrar quando não entrava. Não podia entrar. Uma prostituta não podia entrar. Para começar, você não tem convite. Jesus está ali dentro, não lavamos os pés dele, não demos ósculo nele, mas contudo o ósculo é um beijo. Você sabe, de agradecimento à pessoa, de boas-vindas, sempre é um beijo. E eles deram esse ósculo em Jesus? Não, eles davam em todo mundo na porta. Mas Jesus deixou passar despercebido, como se nada tivesse acontecido. Mas Deus não deixou assim. Deus mandou uma prostituta lá, para poder romper a barreira do Simão, o grande religioso. Esse é o espírito religioso. Eu sempre digo, é melhor você não ser do que ser religioso. Se você for um ladrão, uma prostituta, você entra. Mas se você for um religioso, você sempre tem as portas fechadas para a mensagem do dia, porque você acha que já é autossuficiente. Você tem e ninguém tem para te dar mais nada. Esse é o problema. Então, Deus mandou uma prostituta lá dentro, ninguém sabe como que ela entrou, mas ela entrou. Quando eles viram aquela mulher de má fama ajoelhada nos pés de Jesus, chorando nos pés dele, lavando os pés com as lágrimas e enxugando os pés dele com cabelo. Irmãos, de toda maneira, Deus cumpre seu papel. O homem pode não enxergar, mas Deus cumpre seu papel. Nesse tempo, se você aguarda grandes religiosos, grandes personagens, chegar a ver a mensagem, a transição do tempo final através do sétimo anjo, você não vai ver também. E se você não for uma Maria Madalena, um Zaqueu, um que já vem com defeito lá de trás, que é mais fácil você entrar do que quando você é justo. É difícil o justo entrar, certo? É exatamente por isso, porque ele acha que tem, é autossuficiente e ele não tem nada. Abriu os olhinhos um pouquinho, acha que já enxerga tudo, entende? E não está enxergando nada ainda. Mas Deus coloca alguém nesse dia para poder receber esta transição, esta mudança. Mudança de adoração é a mais forte que tem. Mudar de adoração? Como? Você não tem jeito de mudar de adoração. Nós adoramos a Deus com sangue de bodes, de touros, de ovelhas. Ah, muito bem. Mas agora vocês têm que adorar diferente. Vem a hora, mulher, e agora é. E que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Era diferente, a adoração era baseada no sangue, estabelecido pela lei. Mas agora não, agora Jesus chegou e disse, olha, em espírito. Alguém podia comentar lá fora, você viu o que ele disse? Já mudou tudo. Não é a adoração de Moisés mais, não é o que Moisés nos ensinou. Ele não disse nada para a prostituta matar cordeiro, não disse porque ela era pobre levar pelo menos um pombinho. Simplesmente ele disse que a adoração agora é em espírito e em verdade. Você crê nisso? A Maria Madalena podia crer, a samaritana creu, mas era difícil um crente daquele dia, crente em Moisés, crer. Então você vai encontrar hoje também a mesma coisa. Você vai encontrar gente que não tem vida boa, não tem casamento perfeito, está com a vida meia torta, ou torta por inteiro. Você vai encontrar essas pessoas recebendo a mensagem. E você vai encontrar aqueles que creem em brana, colocando isso para fora.
deixando isso de lado. Eram os que criam em Moisés. Hoje não é crer mais em Moisés, é aqueles que creem em Brana. Não é nem aqueles que creem em Jesus, é aqueles que creem em Brana. Eles creem que Deus mandou um profeta. Já não é um denominacional trinitariano que crê em Jesus, mas agora é um crente da mensagem. Ele não consegue ver a transição, o que aconteceu em 1963. Eles não conseguem ver o Calvário, o segundo Calvário estabelecido nos púlpitos em 1963, quando o próprio Mombrana pregou isso na mensagem Acusação. Jesus Cristo foi crucificado novamente, ele diz, em 1963. Tudo é uma mudança. Ele diz, não, mas ele foi crucificado há 2000 anos atrás, mas já repetiu. Você fala da primeira? Não, já aconteceu a segunda. A segunda crucificação. Quando você vê que aconteceu a segunda crucificação, ali tem aparecido também o mensageiro da segunda vinda. Porque quando acontece a primeira crucificação, ali estava o mensageiro, Deus em carne, na primeira vinda. Quando aconteceu a segunda crucificação, em 1963, ali estava o mensageiro, o sétimo anjo, que era o que revelava Deus na segunda vinda, para mostrar para eles que aquela vinda que eles estão esperando de uma maneira, ela veio de outra. Eles estão esperando o rapto, mas teve uma vinda que passou lá atrás que vocês não viram. Era isto, era uma transição, foi uma mudança de filho de Deus para filho do homem. Teve uma mudança de lei para graça, mudança de uma era do filho de Deus, 7 eras da igreja, para a era do filho do homem. Mudou, é uma transição, e eles não podiam enxergar aquilo. E cada mudança, irmãos, que há, Deus tem uma mudança de adoração. Você adora a Deus debaixo de sangue de touros, de bodes, de cordeiro. Agora, na transição, você tinha que adorar a Deus debaixo do sangue de Jesus Cristo. Um homem que dizia que ele e o Pai eram uma coisa só. Que ele era Deus em carne. Isaías o chamou de Deus conosco, de Pai da eternidade, de príncipe da paz. Ele é príncipe, mas ele é Pai também. Isso é o que Isaías diz, porque tudo são ofícios da única pessoa da divindade, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então a gente vê essas coisas acontecendo, e essa mudança de adoração não dá para as pessoas aceitarem. Porque naquela mudança de adoração no tempo de Jesus, que foi mudada da lei para a graça, era difícil eles aceitarem que era no nome de Jesus Cristo que se fazia maravilhas. Em Atos capítulo 3, verso 16, falando com respeito àquele rapaz que foi curado na porta do templo chamada Formosa, e que Pedro e João, Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, verso 6. Atos 3, verso 16. Ele diz assim, pela fé, no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Agora vocês pensam bem de pregadores naqueles dias dizendo, em seu nome, pela fé em seu nome. Bom, teria que ser pela fé em Moisés, pela fé nos escritos de Moisés, pela fé na lei. Não, a transição já estava feita. Pela fé em seu nome, fez o seu nome. Oh, mudou. Então não é Moisés, não é Jesus? É Jesus. A mudança. Esta transição, porque muda a adoração. E a fé que é por ele, deu a este, que é por ele, Cristo, deu a este paralítico, coxo, na presença de todos vós, esta perfeita saúde.
Então, na mudança, naquela transição de adoração, eles podiam ver que a coisa tinha mudado de Moisés para Jesus. E agora, é quando chega assim de Jesus para Brana, é que é difícil. As pessoas verem a mudança. Você pegar a mensagem do irmão Brana e acompanhar o irmão Brana dizendo que é 3 e 7. Você pega as mensagens bem antes dos selos, e você vai encontrar ele dizendo 3 e 5. Porque Deus estava mostrando esta perfeição, ele completo em 3, mas ele estava sendo agora adorado em 5. Jesus, J-E-S-U-S, em fé, em inglês é faith, 5 letras, graça. Ele agora é perfeito em 3, Pai, Filho e Espírito Santo, adorado em 7. O mover do dia era uma mudança. Naquela mudança, naquela transição de adoração, não era fácil eles aceitarem lá atrás. Agora não é fácil a mudança que veio através das pregações do irmão Brana. Poderia continuar no 3 e no 5? Bom, aí nós não teríamos filho do homem, aí nós não teríamos 7º anjo, aí nós não teríamos 7 trovões. Então, há uma mudança, há uma transição, porque Deus quer fazer algo, Deus tem o que fazer. Deus aguarda o tempo para fazer para nós, para Ele está tudo pronto, porque Ele é Deus, Ele conhece o fim antes que houvesse um começo. Mas agora, Ele estava aguardando chegar o nosso tempo, o tempo do irmão Brana, para que houvesse outra vez uma mudança de adoração. Já não é 5 mais. E eu volto a repetir esse versículo. Você quer mais do que isso? E pela fé no seu nome, Jesus, fez o seu nome, Jesus, fortalecer a estes que vedes e conheceis, o paralítico. E a fé que é por ele, Jesus, deu a este paralítico, coxo, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O rapaz está andando. Ninguém quer mudar dessa adoração. Mas essa adoração foi uma transição da lei para a graça. E você tem tudo isso daqui, fé no nome de Jesus. Por este nome de Jesus. A fé que é por Ele, por Jesus, deu a este a cura, a saúde que vocês estão vendo. Agora, tem uma mudança outra vez. Tem mais uma mudança. Esta é a mudança quando chegasse no final das eras da igreja. 7 eras da igreja. No final da 7ª era da igreja, teríamos outra vez a mudança. Porque no início da era, o mensageiro é mensageiro da 7ª era. Isso não acontece no início da era, da 7ª era. Isso acontece no final da era, quando a era termina. Porque a hora que a era, quando ele começa a era, ele é mensageiro da era. Ele é o anjo da era. O William Branham é o anjo da era de Laodiceia, quando começa a era em 1906. Mas quando ela termina, por volta de 63, quando ela termina, então ali tem uma transição. É ali agora que você vai ver mais uma manifestação. O Filho do Homem em carne, outra vez. São Lucas 17, 26 a 30, cumprindo. Malaquias 4, 5, cumprindo. São Mateus 17, 11, cumprindo. Isso tudo foi naquele tempo. A era terminando e vindo um mensageiro com uma transição, uma mudança. Mudou de filho de Deus, 7 eras da igreja, para filho do homem. No tempo do irmão Branham, ali era filho do homem. O William Branham não é o filho do homem. O filho do homem estava em William Branham. Quando se fala no filho do homem, você tem que ver que é Deus por dentro do homem. É Deus operando dentro do homem. Por isso é filho do homem, porque é Deus numa carne profeta.
Não é qualquer um que pode ser filho do homem, ele tem que ser um profeta, porque aí vem Deus e encarna naquele homem que é preparado por Deus. Então William Branham foi preparado para isso, para manifestar esse ministério. Mas quando ele manifestou o ministério em 1963, ali as pessoas não puderam ver que era uma transição, uma mudança. Não é mais filho de Deus, agora é filho do homem. Mas como filho de Deus, como que ele chama? Jesus Cristo. Como adoramos? Jesus Cristo. E agora? Agora ele mudou a transição. Houve uma mudança. Oh, mas eu sou o Senhor. Malaquias 3. E não mudo. Ele não muda em sua essência. Mas ele tem suas etapas de trabalho na terra, suas maneiras, seus ofícios. E ele teve que vir mudando estas transições, essas mudanças que acontecem durante todo este período. Eles não podiam admitir que no tempo do irmão Branham também estava uma transição. Você dizia, Jesus Cristo, filho de Deus, ele já era filho do homem na terra. Você está pensando num filho de Deus no céu, e o filho de Deus do céu estava no filho do homem na terra. É uma mudança. Eles pensaram no Moisés, a lei perfeita que Moisés viu no céu. E até desenhou o tabernáculo na terra como ele tinha visto no céu. E eles podiam olhar e falar bem do Moisés e do tabernáculo que Moisés viu no céu. Mas aquele tabernáculo que Moisés viu no céu, agora era Jesus na terra. O que eles viram durante toda a pregação, durante o Apocalipse, que foi lido e não entendido, agora deveriam ver que aquele filho de Deus, que olha, filho do homem é um profeta, filho de Deus é espírito, diz irmão Branham. Filho de Deus é espírito. Aquele filho de Deus, o qual você adorava em espírito, agora ele está na terra como filho do homem. Quando? Nos dias de William Branham. Era exatamente nos dias de William Branham. Ele estava na terra como filho do homem. As pessoas buscavam o filho de Deus no céu e ele era filho do homem na terra. O homem nunca encontra Deus, o homem sempre é assim. O homem é um perdido, Deus que tem que encontrar esse homem. O irmão Branham diz, o homem não busca a Deus, é Deus quem busca o homem. O homem fica buscando a Deus, ele se perde. É Deus que vem e busca o homem. Quem foi que revelou isso para você? Foi Deus. Ele desceu para te buscar. Como ele revelou para a samaritana. E a samaritana diz, vejo que és profeta. Ninguém via que ele era profeta, via que ele era um demônio, via que ele era um filho ilegítimo. Mas a mulher de má fama, eleita, vejo que és profeta. Então ali já mudou, vai haver uma mudança de adoração aqui. Porque ela mostrou o que estava estabelecido. Deixa eu ler outra vez. O que estava estabelecido. Nossos pais adoram neste monte. Monte Jacó. Ela dizendo para Jesus, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ela estava certa. Ela estava certa. Nossos pais adoram neste monte. Foi dado para nós, para nosso pai, este monte. Então estamos aqui adorando a Deus neste monte. Mas vós, ela sabia, os judeus sabem que a adoração é dada em Jerusalém, e não ali no monte, mas em Jerusalém. Ele tinha que adorar a Deus no templo, porque aquele templo apontava para Jesus Cristo. Então eles tinham que adorar a Deus no templo. Agora, Jesus veio e mostrou uma transição de adoração. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Ele pôs tudo por terra. Crede-me. Mulher, você crê em mim? Agora é difícil. O sacerdote não cria nele de jeito nenhum. O Anás e o Caifás não podia crer. Mas quando ele diz, mulher, crede em mim, que a hora vem em que nem neste monte de samaritanos,
que o pai Jacó deu para vocês isso daí. Nem neste monte, nem em Jerusalém, que foi um lugar estabelecido por Deus para adoração. Adorareis o Pai, mudando. Isso tem que só um profeta para ensinar isso para nós. Nós não saberíamos nada disso. Deus tinha que mandar um profeta para mostrar isso para nós, senão nós ficaríamos apenas com a historinha da Bíblia. Mas não veríamos o seu cumprimento, passaríamos por alto o cumprimento da Bíblia. Mas aqui você está vendo Jesus dizendo para ela: ó, mulher, você crê em mim? A hora vem, nem neste monte, que é a sua maneira de adoração, nem em Jerusalém, que é a maneira dos judeus, adorareis ao Pai. Bom, então o que vai acontecer? Vós adorais o que não sabeis. Ele podia falar: vocês samaritanos adoram o que não sabem, vocês gentios adoram o que não sabem. Aí ele diz: nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele vinha no físico daquela linhagem, mas a geração foi Deus, o gens foi Deus. Ele veio da linhagem dos judeus, mas ele não era judeu nem gentil, era Deus. Amém? É o que o irmão Branham ensina. Aí ele diz: mas a hora vem. Ah, muito bem, a hora vem, e agora é. Gente, ao mesmo tempo, é uma transição, a hora vem. Aí vamos pregar, irmãos, Jesus falou que a hora vem de uma mudança, da transição de adoração. Ele falou com a mulher samaritana que a hora vem, mas ele diz: agora é. É porque era mudança. Vocês adoram a Deus, de uma forma vai mudar. O judeu não vai adiantar, o samaritano também não, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Irmãos, essa mudança já foi tremenda na vida da samaritana. Ela é uma transição total de: não, mas eu entendo isso, não tem problema, se vai acabar com a adoração no monte, amém. Ah, mas tem gente que gosta do monte. Diz: não, não pode acabar. Não, mas não pode mesmo. Isso é bom demais. É bom demais nesse monte, o monte do pai Jacó. É bom demais. O templo em Jerusalém, como pode acabar a adoração no templo? Não, vai continuar. Eu creio que os sacerdotes continuavam dizendo: meus irmãos, a adoração ainda continua. Teve um homem aí que diz que vai acabar a adoração aqui no templo. Todos sorriam. Diz: mas vocês sabem que não vai acabar, porque vamos continuar aqui adorando a Ele, adorando a Deus. Só que eles não sabiam: vocês vão continuar adorando, mas Deus não está mais nesta adoração. E eles continuaram adorando, eles continuaram orando, pregando, naquele mesmo templo que Deus diz: olha, agora é. E daí vai haver uma mudança, vem a hora, mulher, e agora é. Há uma transição, uma mudança hoje de adoração, e eles não podiam aceitar. É provável que continuavam no templo, os outros continuavam lá no monte, adorando a Deus, e Jesus falou para a samaritana: olha, agora Deus está procurando quem adora Ele em espírito e em verdade. Isso quer dizer, não existe um lugar mais estabelecido para você adorar a Deus fisicamente. Ele tirou os lugares físicos, monte, templo. Não há lugar mais para você adorar. Agora mudou. Mas como pode haver uma mudança? Ele diz: agora você adora a Deus em espírito, porque o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então agora você pode estar em qualquer lugar, Ele vai receber sua adoração, Ele recebe sua oração, porque Ele não está mais para receber a adoração no monte, como vocês pensam, samaritanos, e vocês, judeus, que pensam que é somente em Jerusalém onde Ele recebe a adoração. Não, agora
ele vai receber adoração em espírito. Isso quer dizer em qualquer lugar. Agora na sua casa, na rua, no carro de boi, naquele tempo era assim, né? E agora você pode ver na moto, hoje num carro, num caminhão. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus procura estes. Agora essa mudou também. Agora essa adoração mudou também. Mas meu Deus, como pode? Porque enquanto você adorava, era 3 e 5. Pai, Filho e Espírito Santo. Você poderia ver 1, 3, 5. Não, mas o 1 não está na matemática porque não tem jeito de fazer nada com ele. Mas depende dele. Mas Deus é um. Você não pode vê-lo perfeito senão em Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como eu não sou perfeito se não for corpo, espírito e alma. Se eu for só um corpo e um espírito, eu sou simplesmente um animal. Mas por quê? Eu sou corpo, espírito e alma, então eu sou uma pessoa, eu sou um homem. Porque você tem uma alma, mas se não tivesse alma, você seria simplesmente um animal. Não seria completo. Deus precisou se manifestar como Pai, criando, como Filho, morrendo, como Espírito Santo, voltando sobre a igreja, iluminando a igreja. Ele mesmo, Ele criou, Ele morreu, Ele salvou, Ele habitou no crente. Não é outro que habita, Ele mesmo. Vou e venho para vós. Ele foi e voltou no dia de Pentecostes. Amém? Então, quando você tem esta adoração correta, 7 eras da igreja, adorando Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Isso é uma adoração que você tem para a salvação, que eu tenho que ser claro para você. Uma adoração que você tem para a cura, para a salvação, que não termina aqui na terra. Deus está te trazendo só mais um pouco de luz. A adoração do 7, que é a adoração, é Deus trazendo mais um pouco de luz. É como no tempo de Adão. Enquanto 7 não gerou um filho, não pôde haver adoração. 7 gerou a Enos. E aí passou a invocar o nome do Senhor. O 7 teve que gerar um filho. Nós temos 7 eras da igreja. Nós temos 7º mensageiro. E você vai contar dentro desta genealogia 7. Mas tem que ter um Enos. Tem que ter alguém que desse tempo em diante passa a invocar o nome do Senhor. E agora, que invocação do nome do Senhor? É invocar o novo nome. E se você tomar conhecimento, para que serve este nome? Cada um teve o seu tempo. No sangue de bodes, de cordeiros, de touros, ele teve o seu tempo, o seu período. No sangue de Jesus Cristo, 7 eras da igreja, Filho de Deus, adoramos a Deus, 3 e 5, agora é 3 e 7. Alguém escuta e diz, mudou só 2 minutos. É 3 e 7, mudou apenas 2 letras. Porque Deus é completo em 3 e perfeito e adorado em 7. Certo? É isto que é o Deus o qual você crê. Continua tendo um Salvador, por certo. O seu Salvador é Deus que morreu por você. Não foi um profeta que morreu para te salvar. Quando Deus viu que a raça humana estava perdida, o irmão Branham ainda diz no parágrafo 100 da revelação de Jesus Cristo, enviou ele um anjo, enviou ele a um filho. Não, ele mesmo veio. É simples. Você não é salvo por um filho do homem. Você não é salvo por um profeta.
Você não é salvo por um homem, você é salvo pelo sangue de Deus. O que te salvou foi o sangue de Deus. Isso não termina, a sua salvação não termina. Você sabe que foi Deus, quando Deus quis ter um nome entre os homens. Hoje Deus não está preocupado em ter um nome entre os homens, mas um novo nome entre o seu povo. Não é nem entre os homens mais, entre o seu povo. É um povo tirado dentre os gentios para o seu nome. Já não é tirado mais dentre os judeus, mas dentre os gentios para o seu nome. Na primeira vez, o próprio Deus, para vir e morrer, ele tinha que vir pela linhagem judaica. Por isso ele teve que passar pela incubadora Maria. Mas o genes que formou o corpo, que dá a massa e o sangue, era eterno, era sangue de Deus. Entende? Aquilo ali era Deus em carne, para te salvar, para te curar, para te perdoar. Deus em carne, só que ele mesmo fez-nos saber, quando ele estava na terra, em São Lucas 17, 26 a 30, que assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, também seria outra vez nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele era o Filho do Homem naquele dia, e ele estava anunciando outra vinda de Filho do Homem. Então você tem que admitir que a mensagem não é nossa, não é de um profeta, é Deus. Foi o próprio Jesus que já advertiu no seu dia. Ele estava como Filho do Homem e dizendo nos dias, idêntico aos dias de Noé e de Ló, quer dizer, casamento, divórcio, homossexualismo. Quando isso estiver acontecendo de uma forma global na terra, então vocês têm que saber que eu estarei aí como Filho do Homem outra vez, não como Filho de Deus. Vocês terão que saber que a parte de Filho de Deus eu já fiz, já venci, já te salvei, já te perdoei, já te curei. Agora esta mensagem como Filho do Homem que ele veio trazer através do irmão Brana é para fazer o casamento do crente. Agora é o crente gentil, agora já não é mais judeu, é gentil. Da primeira vez ele teve que vir pela linhagem judaica, mesmo não sendo ele um judeu, mas ele tinha que vir daquela linhagem, porque o judeu não aceitaria outra pessoa. Quando eles rejeitaram aquela pessoa que eles viram que parecia com ele, até o nariz, e ele não era judeu. A mulher disse, sendo tu judeu, porque ele tinha aparência de judeu. Mas ele não tinha nada de um judeu, ele não tinha carne de Maria, a polpa de Maria, era a polpa e a semente, tudo era do Pai, era do Espírito Santo. Isso o irmão Brana veio ensinar para nós na mensagem Unidade. Ele ensina isso também para poder nos favorecer, para dar conhecimento destas coisas, para você saber que não foi gerado como nós, que é um sentimento carnal de homem e mulher. Não, a geração de Jesus Cristo não houve sentimento carnal. Maria concebeu do Espírito Santo. Nada de sensação carnal. É para isso que nós estamos querendo levar o povo para esse lugar, que o batismo com o Espírito Santo, que Abraão sofreu, não foi com sensação carnal. Quando o menino veio, ele mesmo disse que era um homem morto, inválido, incapaz. O ventre de Sara não produzia nada desde os 17 anos. Mas a fé fez aquilo, fez ele gerar um filho, fez Sara deixar a esterilidade e começar a ganhar um bebê. Foi a operação de Deus. O que fez aquilo foi a fé. Foi fé. É isso que Deus quer que você entenda hoje. Para ir no arrebatamento, o que você tem que fazer não é força humana, não é pulos e gritos meus, nem seus, não é nenhum esforço nosso que nos leva no arrebatamento. É a fé que Abraão teve, que gerou um filho. Esta fé que você recebe de Deus, que gera o rapto. Ah, mas eu não vou esforçar. Você já viu na Bíblia que Abraão esforçou? De uma hora para outra ele ficou sabendo. De uma hora para outra. Se vocês leem a Bíblia, Gênesis 20, você vai ver. Abraão deu uma olhada
e já viu. Tudo novo, hein? Sara, novinha, de 90 anos, parecendo 18. E ele, novo também. E Deus entrou em cena e protegeu tanto Abraão como protegeu a Sara. Se ela tivesse dormido com Abimeleque, ela teria um Abimelequinho. E ela não podia dormir. É como a igreja, porque é tipo, Abraão e Sara é tipo de Cristo e a igreja não dorme com o Papa, a igreja não dorme com homens, a igreja dorme apenas com a palavra revelada do dia. É isso que faz a pessoa gerar o filho rápido. É porque ela está dormindo não com Abimeleque, mesmo que com o vacilo de Abraão, com o vacilo de nós os pastores, as igrejas poderiam até mesmo se engravidar com outra coisa, mas o eleito não engravida com outra coisa, se não for com a palavra, com aquela coisa revelada que Deus mandou nesse tempo através do seu profeta. Amém. Glória a Deus. Bom, eu parece que não vou ler nenhum parágrafo, mas a semente não herdará com a palha, parágrafo 29, pregado em 1965, irmão Brana diz: a matemática da Bíblia funciona perfeitamente. Deus é aperfeiçoado em 3, adorado em 7. Agora você quer discutir, vai discutir com o irmão Brana. Mas irmão Brana, você tantas vezes mostrou que é 3 e 5. É Pai, Filho e Espírito Santo. E é Jesus, é graça, é fé. Agora, por que continua Pai, Filho e Espírito Santo e já não é mais Jesus, graça e fé? Porque agora é 7. Hoje não adianta você ter a sua crença na mensagem antiga, na adoração passada. Depois que Deus veio na carne de William Branham, você tem que saber que Deus vindo em carne agora não é nascer. Branham é um que nasceu como Jesus. Não. Branham era um pecador igual a nós. Ele diz: eu sou um pecador igual a você. É um pecador igual a nós. A questão agora que era Deus ocupar aquele corpo. É Deus pregar através daquele corpo. É Deus pregar através daqueles lábios. É Deus dar ensinamento para nós. E Deus precisava ser humano. E ele tinha esta promessa na Bíblia, em São Lucas 17, 26 a 30, que teria que acontecer nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló. Então isso foi nos dias dos Estados Unidos, quando Deus estava ali, em carne humana, pregando, curando, operando e fazendo outra mudança de adoração. Mudando de 5 para 7. Por isso você que crê em 6 selos abertos, isso não tem lugar algum para Deus operar. Irmão Branham diz assim: você não pode colocar o 4 e o 6 na matemática de Deus. Em certos pontos a gente vai colocar porque não é a matemática, é o problema do profeta Elias, que é o 4º, entende? O homem, que é o 6º também. Você sabe disso na Bíblia, existe isso na mensagem. Mas quando você traz para a matemática de Deus, aí você tem que contar 3, 5, 7, 12, 24, 40, 50. Essa é a matemática de Deus. Você não pode mexer naquilo. Se você tiver outro tipo, quem sabe amanhã a gente fala um pouquinho sobre isso na matemática. Mas um pouquinho para ajudar. Mas aqui está. Quando eles rejeitaram a mensagem que o irmão Branham pregou, na abertura dos selos, eles crucificaram a Cristo outra vez, e ali estava vindo uma nova adoração. Adoração dos 7, não é 6 selos mais, não, o 7 veio, o 7º veio. Você tem que saber, irmão Branham, quando pregou nas asas de uma pomba branca, tinha 6 pombinhos. Ele diz: mas a 7ª apareceu. Aí diz: então eu estou curado. 1 mês antes dele morrer. Então eu estou curado. Ele sofreu de uma forte dor estomacal. Então eu estou curado. Porque a 7ª pomba apareceu.
Então você vai ver agora a mudança para o 7, porque não é 6 mais, não é 6 selos, era 5, porque era o período que Deus trabalhou como Filho de Deus durante 7 eras da igreja, mas agora é o 7, e no 7 ele está trabalhando fora das eras da igreja, terminou Laodiceia, terminou as eras, começou o ministério do Filho do Homem para a igreja, para nos preparar com uma transição de adoração. Agora é 7, 7 é adoração, não é 5 mais. Você chega diante de Deus e diz: Senhor, com toda a minha fé, pela graça divina, em nome de Jesus Cristo, eu estou te adorando. Ele está no 7, como é que você pode adorar? Ele diz: olha, nem eu sou mais o 5, agora eu sou 7. Mas eu quero te adorar. J-E-S-U-S. Diz: não, eu sou B-R-A-N-H-A-M. Eu sou 7. Você pensa sempre num homem. Deus tinha que trabalhar através de um homem nesses últimos dias, porque ele veio como Deus em carne lá atrás, sem usar nada da mulher, mas aqui ele vem Deus em carne usando ventre de mulher, semente do homem. Ele vem usando um pai como Charles Brana, a mãe, a Ela Brana, e traz um William Marion Brana. O que é isso? Procura a linhagem do pai dele, não é boa coisa. Bebiam muito, a mãe era mais religiosa, mas vem um menino, e Deus aprove trabalhar através deste nome. Vocês têm que ver isso, deste nome. Então aí, vai no monte, Deus falou para ele: olha para aquele monte. Quantos picos tem? Diz: tem 7. E Deus pergunta para ele: quantas letras tem seu nome? Parado na brecha 138 a 155, ele diz: tem 7. B-R-A-N-H-A-M. Amém. 7. Te dou um sinal eterno. Isso foi Deus que falou para ele: te dou um sinal eterno. Você quer adorar a Deus hoje sem ter a revelação de que Deus mandou um profeta e que Deus esteve nesse profeta? Por isso que a adoração hoje está no 7, porque Deus esteve em Brana. Você tem que respeitar a matemática de Deus. Você tem que saber que Deus está sendo adorado em 7 hoje. Por isso é 7 mensageiros, não é 6. Porque é no 7 que viria a vinda do Senhor. O Senhor viria no 7º. Agora, 7 anjos. Olha o 7º ali outra vez. 7 trovões. Olha o 7º ali outra vez. 7 eras. 7 selos. Ele já vê em tudo isto. Ele quer ser adorado hoje. Quando você diz: Senhor, eu não consigo ver a revelação do 7º selo. É a mesma coisa dizer: Senhor, eu não consigo te adorar da forma certa, porque não te adora mais em 5, não te adora mais em 6 selos, mas você tem que ter o 7º. 7 é a adoração. Então quando você tem B-R-A-N-H-A-M por revelação, não é apenas, eu posso soletrar, não, por revelação. O que Deus quer com esse nome? Esse nome não é para cura, ainda que eu possa ser curado, porque o próprio Jesus Cristo diz para ele: se você for sincero, aí a pessoa tem que ser sincera, e fizer as pessoas crer em você. Vê se Deus não está naquele homem, Deus vai falar: crê em você, crê em mim. Se você for sincero e fizer com que as pessoas creem em você. Por quê? Porque eu estou em você. E eu estou no 7 agora. Crê em você. Porque crer em mim é fácil. Crede em Deus, disse Jesus. São João 14. Aí todo mundo podia levantar a mão. Eu creio em Deus. Crê também em mim. Abaixava tudo a mão. Não dava para crer nele. Porque ele era o 5.
Agora, crede em Deus, todo mundo crê, mas crê também em mim, Brana. Crê também em mim, Brana. Agora é 7. É hora que também os crentes da mensagem abaixam a mão. Vocês vão mudar para o batismo? Não, batismo, gente, vocês têm que aprender. Cura divina, batismo, em nome de Jesus Cristo, perdão de pecado, sangue vertido, foi tudo Jesus Cristo. Vocês não podem mudar isso daí. Ninguém pode mudar isso daí. Mas a mudança que há na adoração é porque Deus mudou de homem, Deus mudou de personagem. Deus fez o trabalho de Moisés, você tinha que crer na lei. Deus fez o trabalho de Jesus, você tinha que crer em Jesus. Deus fez o trabalho dos apóstolos, dos mensageiros, durante 7 eras, você tinha que crer neles. Deus fez o trabalho de Brana, que era Deus em carne aqui, 7º anjo, para revelar os mistérios de Deus. Você tinha que crer nele, amém? Então, agora é 7. Eu adoro a Deus em 7 selos revelados. Alguém diz assim, mas e o 7º? Cadê ele? Você não viu? Eu sou 7º. Eu sou filho do 7º, então eu sou 7º. Você é filho de Deus, você é Deus. Você é filho do 7º. Para poder falar esse nome agora. Para mostrar para o povo, BRANHAM. Que a HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado 45, então o nome de Deus é Brana, que a HM eu sei que faz parte. Daí desde que Deus não é Gran, Deus é Bran. É tão próximo um do outro. Deus não é 6, Deus é 7. Este é o número de Deus, 7 letras, 7 picos no monte, 7 montes. Tudo para trazer revelação para cada um de nós. Não dá para mim falar mais. Meu tempo já esgotou. A gente, quem sabe Deus ajudando, a gente dá mais um pouquinho de noção nessas coisas para a próxima pregação. Mas como ele teve no nome de Jesus, o paralítico foi curado, pelo nome, pela fé dele. A fé de Jesus Cristo. Agora vem William Branham no parágrafo 75 do primeiro selo, e diz, com a fé que temos não podemos subir. Mudou. Porque a fé que eu tenho é a fé que Jesus me deu. Agora, a fé que eu preciso ter é a fé que estava escondida nos 7 trovões e que foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Quando isso foi revelado, isso trouxe para mim uma fé. Fé é crer. Eu creio que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Eu creio o que são os 7 trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. Isso daqui é que te traz fé. Você está tendo fé numa coisa que os outros não têm. Eles não têm fé nos trovões. E eu tenho, você tem. Isso que é fé de rápido. É crer que os trovões foram revelados nos 7 selos. Obrigado, Senhor. Que sua igreja cada dia possa se dispor de uma maior fé. Dizer, eu creio, Senhor. Eu quero sempre te adorar. No 7. 7 é adoração. Quando 7 gerou um filho, aí passou a invocar o nome do Senhor. Quando Brana gera um povo, aí começa a invocar o novo nome de Deus nessa terra. Dentro desta mensagem, 7 selos, 7 trovões, 7 letras, 7 montes, BRANHAM. Obrigado por tudo, Pai. Que isto possa também revestir este povo da cura divina, porque fé neste nome traz cura para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, não me interrompa, quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou.
Eu li que agora eu posso adorar o sangue que Jesus por mim derramou. Me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, não me interrompa, quero adorar. Eu li que os 7 selos desatou. Eu li que daquele livro posso alimentar, pois foi o anjo forte que se encarnou. Pisou com um pé na terra, outro no mar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, não me interrompa, quero adorar. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, não me interrompa, quero adorar. Quero adorar.